Poucas semanas, 36 semanas, né? 36. O João Felipe ontem. chegar. Então a gente quer te ouvir e quer ser abençoado com a sua história. Então, queria que você começasse contando pra gente da sua infância. Cresci com a minha mãe e meu irmão. Na verdade, com a família da minha mãe, né? Porque minha mãe se separou, eu tinha 2 anos de idade. E aí nós fomos morar com a minha avó. Eu tinha até uns 8 anos. Moramos com a minha avó, meu avô, minha tia, outra tia. Mas a minha infância foi marcada por algumas coisas bem difíceis. Uma delas foi a perda da minha prima, né? A minha avó cuidava de mim, do meu irmão e dessa prima. Ela tinha exatamente a minha idade, ela era um mês mais velha que eu. E nós estudávamos juntas, dormíamos juntas, cuidávamos juntos, fazíamos tudo junto. E aí um dia ela acordou e não estava se sentindo bem, nós não fomos para a escolinha. Com quantos anos isso? Eu tinha 6 anos e ela tinha 6 também. E aí quando foi à noite ela faleceu de meningite. Rápido assim? Rápido assim, não deu tempo de fazer nada, na verdade. Quando chegou no hospital, o médico diagnosticou, e só que já não deu tempo. Com 6 anos você já experimentou uma Com perda... 6 anos. Na verdade, hoje assim, eu olho e falo, as 2 pessoas que eu mais desfrutei a minha infância, eu não tenho perto. Ela era como uma irmã, na verdade, e o meu irmão, e aí, na verdade, hoje só tem eu. E isso já foi bem difícil, assim, de lidar. Mas na antes minha disso, infância. você tinha... Os seus pais se separaram, você tinha 2 anos. Tinha né? 2 anos. E aí minha mãe foi morar com a minha avó. E dentro da sua casa, primeiramente essa separação dos seus pais, como que foi crescer sem ter a presença do pai dentro de casa? Fácil não é, né? Porque depois de estudando até psicologia, e você vê o quanto é importante para o desenvolvimento, né? Não só a figura da mãe, as duas são extremamente importantes para a formação e para o desenvolvimento da criança. Minha mãe assumiu muito esse papel, do pai e da mãe. Da mulher forte, que vai trabalhar, que sai para batalhar, que abre mão de muita coisa. E acho que o que ela mais abriu mão foi da vida pessoal dela mesmo. O que me marcou mais na relação com a minha mãe, de ver tudo que ela abriu mão, foi da vida pessoal. Porque isso eu vejo muitas mulheres que não abrem mão. E ela abriu mão de não se relacionar com outras pessoas porque ela tinha medo de repente casar de novo, colocar alguém dentro de casa que pudesse fazer mal pra gente, ou que pudesse interferir de uma forma negativa na nossa educação. E é o que mais me deixa impactada, assim, com a decisão dela de ser mãe mesmo, assim, de ser uma boa mãe. Então, ao mesmo tempo que eu tive uma infância difícil, por diversas coisas, pela ausência de uma família, uma estrutura familiar, de um lar, porque morávamos numa casa com várias pessoas. Ao mesmo tempo, eu vejo todos os sacrifícios que a minha mãe fez, assim, pra... E quanto isso marcou, né, em você? Demais, pra que eu me tornasse o que eu sou hoje, né? Bom, aí vocês tiveram uma perda na sua adolescência muito terrível, né? No início da adolescência, né? Você tinha 14 anos. E vocês perderam o seu irmão que tinha 16. Isso foi um divisor de águas, né, na minha vida. O meu relacionamento com meu irmão sempre foi muito bom. As pessoas brincavam, os amigos dele, que a gente era Sandy Júnior, porque se dava bem demais pra ser verdade, assim, por ser homem e mulher. Homem e mulher, principalmente. E a diferença... 2 anos de diferença. Quando, na verdade, assim, eu conheci a Cristo criança, só que aí minha mãe ficou muito tempo afastada da igreja, e quando ela estava voltando para a igreja foi quando aconteceu isso. E nós estávamos começando a frequentar a igreja novamente, a igreja do Nazareno, que era até aqui em Osasco. Só que a gente morava em Carapicuíba, então era muitas conduções para chegar aqui, então não dava para vir todos os domingos. Inclusive, nesse domingo, meu irmão faleceu num domingo à noite, e foi um dos domingos que nós não pudemos vir da igreja. E o meu irmão era uma pessoa muito boa, de coração. Eu nunca vi o meu irmão, mesmo na adolescência, com 16 anos, menino, assim, moleque, ele nunca levantou a voz para minha mãe, ele nunca falou palavrão dentro de casa. Ele não era nervoso, ele não era estourado. Então, você tem uma notícia que o seu irmão morreu assassinado, e na verdade, assim, a gente enterrou ele sem saber por que ele tinha morrido. Porque até então, nós achávamos que era uma bala perdida, que era um assalto na padaria, porque ele estava numa padaria quando ele foi atingido. O médico chegou para minha mãe e falou para minha mãe assim: o seu filho foi metralhado. Porque ele levou 8 tiros, e todos pelas costas. Essa foi a maior dor no momento do enterro, assim, do velório. É você enterrar uma pessoa que todo mundo chegava pra minha mãe e falava assim: o seu filho é maravilhoso. Pessoas que minha mãe nem conhecia, assim, um velhinho na rua da nossa casa que a minha mãe nem sabia quem era. Pessoas da escola. Um senhorzinho que chegou pra minha mãe e falou:
chorando aos prantos e falou, eu não consigo me conformar. Algumas pessoas, sempre, né? Alguém vai levantar alguma coisa do tipo, mas não era envolvido com droga, mas não era envolvido com coisa errada. E não, ele não era envolvido com coisa errada. Ele estava no lugar errado, na hora errada, com a roupa errada. Porque até isso fez diferença. Confundiram ele com alguém que eu nunca vi, mas algumas pessoas que depois viram ele, até o meu tio, falou que realmente ele parecia muito com o meu irmão de magro, alto e de costas, porque na verdade ele estava de costas. Então o cara chegou com uma moto, encostou a moto, ele estava com mais 2 amigos que também cada um deles levou um tiro, mas eles sobreviveram também. Só que o cara que a pessoa queria matar, ele achava que era o meu irmão, então ele descarregou a arma em cima do meu irmão. E a minha mãe realmente enterrou um menino que não tinha motivos para estar sendo ligado daquela forma, mas isso de uma certa forma te dá forças, né? Porque você vê que realmente a pessoa não tinha feito nada de errado para que aquilo acontecesse com ela. Não foi algo que mereceu, né? Igual muita gente... exatamente. Muita gente que é enterrado dessa forma e a gente ouve as pessoas falando, mais um. Não, ele não buscou nada disso. Só que isso foi numa fase que a gente estava voltando para a igreja. Então... Foi um baque. Foi um baque, porque você... E hoje eu sou uma pessoa muito assim. Não adianta a gente se cercar de seguranças e de coisas. Não que eu não feche a porta da minha casa à noite, não que eu não ore pedindo que o Senhor nos guarde todos os dias. Só que ao mesmo tempo eu vejo que o controle de tudo está nas mãos de Deus. Então, sei lá, porque Deus poderia ter evitado aquilo de diversas formas. Né? Se ele talvez não chegasse, se ele tivesse saído 5 minutos antes. Não, começa um monte de si, né? Se você tivesse ido para a igreja, se a gente tivesse ido para a igreja, se a gente tivesse feito... Se a minha mãe tivesse falado, não sai de casa. Isso me fez amadurecer muito, me fez ter uma visão diferente de Deus. E a visão diferente de Deus, na verdade, assim, eu acho que talvez muitas pessoas esperassem que a gente olhasse Deus como um Deus carrasco, né? Por isso que eu falei que foi um divisor de águas. Porque em vez de olhar Deus dessa forma, de Deus, onde o Senhor estava nessa hora, né? Que eu acho que é o que muitas pessoas que passam por traumas assim se perguntam. No meio de tanta dor, porque era algo que rasgava meu coração mesmo por dentro, eu não sei, eu conseguia sentir que alguém que me amava acima de tudo aquilo. E até eu lembro uma semana nós ficamos na casa de uma tia e uma prima minha falou assim, ainda bem que vocês têm uma religião, né, numa hora dessas, né? E aí eu nem sabia direito dizer, eu tinha 14 anos o que era religião, o que era Deus, mas eu também sempre fui meia precoce, né? E aí eu virei e falei assim, eu não acho que é uma religião que faz diferença agora. Falei assim, eu acho que o que faz diferença agora no que a gente está vivendo é Deus. É você acreditar que tem alguém que te ama e que passa a dor com você. Exatamente. Mesmo que ele não te livre dessa dor. Exatamente. E aí foi com isso que eu cresci. E até hoje é isso que eu penso. Ainda que esse Deus não me livre da dor que eu possa passar, ele passa junto comigo. Infelizmente as coisas parecem estar cada vez mais perto da gente, né? E infelizmente já aconteceu com você. Quando a gente passar, falar assim, eu não estou passando por isso sozinho. Né? Deus sempre envia o consolo no meio da dor. Sempre. Você então com 15 anos, 14, 15 anos, já tinha experimentado duas perdas muito grandes, né? O que você aprendeu com todas essas perdas? O que ela traz de bom e de ruim para você? De ruim é que eu nunca vou me acostumar com isso. Então eu assisto um filme e eu me acabo de chorar. Se eu ouvir uma música, eu vou lembrar. Então eu acho que por mais que você passe por elas, eu não me acostumei. Acho que o ser humano não se acostuma. E tem pessoas que sofrem demais com perdas, não necessariamente de uma família, de um ente querido, mas perde a casa, perde um emprego e aquilo é o suficiente para a pessoa se afundar numa depressão, porque existem níveis de dor, né? Talvez o que para mim é suportável, talvez para uma outra pessoa uma coisa bem menor do que isso, ou muito menor do que isso, a perda de um relacionamento já culmina numa depressão, numa tentativa de suicídio. Mas as perdas me fizeram ver, primeiro, que isso não me dá o direito de julgar o sofrimento da pessoa.
Então, algo do tipo assim, nossa, tá morrendo por causa disso. Eu passei por muito pior e tô aqui. Legal, isso é uma visão legal. Isso não me faz ver dessa forma. Me faz ver que cada um suporta aquilo que é possível pra pessoa. Tem vezes que parece uma competição, né? Sim. A minha é muito pior. Nossa, isso é horrível. Eu acho que isso é a pior. Meu Deus, eu me sinto mal vendo gente fazendo isso. Dor é dor, né? E de bom, em relação às perdas, também de pessoas, assim, eu tenho uma visão até quando alguém fala quando alguém morre, eu sempre fico analisando isso. As pessoas sempre começam a pensar em coisas que eu poderia ter feito. Eu poderia ter feito isso, e aí isso vai trazendo um sofrimento maior, vai aumentando, e na verdade traz algo que é pior do que o arrependimento, que é o remorso. É o remorso. Né? Porque o arrependimento é algo que é bom, na verdade. Mas o remorso não faz a gente mudar em nada. Você consegue distinguir no meio de tudo isso, eu não sei se é possível, mas distinguir perdas necessárias que você teve e perdas desnecessárias? As perdas necessárias, coisas que a gente passa na vida que causam frustrações em nós, são aquelas que nos fazem crescer. Não importa o que a gente vive, mas importa como a gente vai permitir que aquilo, o poder que a gente vai dar para aquilo na nossa vida. A influência que isso vai ter sobre a minha vida. E isso daí eu acho que se aplica a todas as perdas. As desnecessárias e as necessárias. Isso é uma decisão. E isso é uma decisão. Eu encaro como uma decisão. O quanto eu vou me vitimar por isso. Exatamente. Eu encaro isso como uma decisão. Eu acho que quando o meu irmão faleceu, eu tinha duas escolhas. Uma era me revoltar contra Deus. Não, Deus não me ama, Deus não existe, e aí eu não sei nem onde eu estaria hoje, o que eu estaria fazendo. E a outra foi a que eu escolhi. Deus me ama acima de qualquer coisa, mesmo em meu sofrimento, e deixei Deus cuidar da minha vida. Eu acho que não tem um meio termo. Eu acho. Como que você se imagina, Lê, daqui 2, 5, 10 anos? Onde você quer estar, ou onde você sonha estar com a sua família? Eu quero que o Senhor me dê graça, né? Não só para mim, mas para o Bruno, para que a gente eduque os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Que nós possamos gerar no coração dos nossos filhos esse temor que nós temos pelo Senhor e esse amor que nós temos por Deus. Ainda que esse amor tenha sido gerado no meu coração no meio de tantas coisas difíceis, que a gente possa gerar isso no coração deles e que a gente possa viver servindo no reino do Senhor. E que eles tenham esse mesmo desejo de se importar com o próximo, de ajudar pessoas, né? Que eles sejam crianças, desde pequenos, que eles sejam crianças e no futuro pessoas que façam a diferença no meio de onde eles estiverem. Se hoje você pudesse mandar uma mensagem para os seus filhos que vão ver daqui 15, 20 anos isso aqui, o que você deixaria para eles? O que você falaria para eles? Como que é a Leila hoje? Sabe, quem é você hoje? Engraçado, isso para mim é fácil, porque é algo que eu me vejo falando todos os dias. Ainda que a vida te dê muitos motivos para chorar, ache um para sorrir. Encontre um motivo para sorrir. Porque a gente sempre vai ter um motivo para sorrir. Né? Ainda que você veja um mundo cheio de desgraças, vai ter uma criança nascendo, vai ter alguém demonstrando amor, vai ter alguém que faz a diferença e que se importa com o próximo, e isso são motivos para sorrir. E acima de tudo, o amor de Deus por nós é o maior motivo que a gente tem para sorrir.